do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, um texto bastante conhecido, capítulo de número 6. Lendo alguns versículos que já são também bastante conhecidos, são palavras na ponta da nossa língua, né? Mas importa que a gente leia capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, a partir do verso de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. São versículos bastante conhecidos, né? A gente nem precisa abrir a Bíblia para ler, nem para recitar isso. Eu me lembro desde a escola dominical, lá no país de Zimbábue, já falávamos esse texto de cor. E eu gostava sempre, era a parte que mais amava, era de recitar sempre os versículos bíblicos, né? Tanto que pela misericórdia de Deus, né, continuo amando encher a minha cabeça dos versículos bíblicos, né? E quando eu leio sempre esse texto bíblico, lembro de uma fase da minha vida, e hoje, pela graça de Deus, está aqui o pastor Josefa, que viveu esse momento, vivemos juntos esse momento, já no país de Moçambique, quando a gente tirávamos um tempo da nossa vida para sentarmos e falarmos a Bíblia. Começando do Gênesis, sem abrir a Bíblia, mas começar a falar capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Um falava e o outro controlava se aquilo que está sendo dito é o que está na Bíblia. É sempre bom guardar a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Me permita, nesse primeiro momento, fazer o uso de alguns minutos para estender a minha gratidão. Não somente a minha gratidão, mas a gratidão de todos os nossos irmãos e irmãs, as nossas crianças lá no continente africano, que são alcançados pela obra missionária que Deus permite nós, quando eu digo nós, estou a falar eu e você, fazermos lá no continente africano. Eu sou grato pela vida do nosso pastor aqui, que compreendeu a visão missionária, que compreendeu a necessidade missionária. Existem pastores, igrejas, ministérios, que a gente temos que estar o tempo todo, você fazer a pessoa lembrar que tem um compromisso com a obra missionária. Não é o caso do pastor e desta igreja. E eu louvo bastante a Deus por isso, porque eu não preciso fazer com que o pastor lembre que existe um Timóteo em Moçambique, existe uma obra missionária em Moçambique, porque já está plasmado no coração, né? E
não existe aquela pressão, né? Aquela cobrança que às vezes a gente passa por outro lado lá. Manda relatório. O que você fez agora? Isso como que está? Isso como que está? Sabe, aquela pressão de que você acaba praticamente vivendo na função daquilo. O pastor, ele nos dá maior liberdade para podermos trabalhar e desenvolver. Eu não me lembro, não tenho nenhum dia que recebi alguma mensagem do pastor a dizer para mim, manda algum vídeo do que está acontecendo ali. Eu mando porque há necessidade de mandar, eu mando porque eu preciso mandar, eu mando porque tenho que compartilhar aquilo que está acontecendo. Eu estou dizendo que eu quero agradecer essa igreja, pastor, por ser uma igreja verdadeiramente missionária. Uma igreja que não está atrás de reconhecimentos, uma igreja que não está atrás de holofotes, uma igreja que está realmente focado no exercício da obra missionária. E eu tenho que falar isso, talvez não seja ético, mas há momentos que a gente temos que falar a verdade, né? Eu passo por igrejas maiores, mas a igreja que tem mais abençoado a minha vida, mais abençoado o nosso ministério, é esta igreja. É esta igreja. E eu sento com a minha esposa lá, a missionária Graciela, em Moçambique, a gente conversa e sempre a gente chega à conclusão. A igreja que nós não temos muito trabalho, não temos trabalho para fazer eles lembrar da gente. A igreja que menos nos incomoda em termos de relatório, querer saber, vídeo, não sei o quê, é a igreja que mais nos abençoa. E eu estou aqui para agradecer de coração que Deus possa grandemente abençoá-los, que Deus possa grandemente retribuir, porque eu sei que não é por ter muito, mas é por ter este propósito no coração, esse propósito missionário, essa chama missionária no coração. A minha alma alegra muito em eu ter uma oportunidade como esta para estender pessoalmente a minha gratidão. Nós levamos vocês nas nossas orações e continuaremos assim o fazendo à medida que Deus nos permitir. Amém? Pastor, nós não temos problema de falar nesta manhã, porque lá em Moçambique os nossos cultos são sempre nas manhãs. Então, para nós é mais tranquilo falar essa manhã. Mais difícil é eu falar essa noite. Quando eu vou ministrar aqui no Brasil, normalmente eu percebo, já falei nessa manhã, Deus quer falar conosco, né? Porque é do nosso hábito. Moçambique está 5 horas à frente do horário brasileiro, né? E o nosso culto lá já terminou, já foi uma grande bênção, né? Quando sempre que está ocorrendo o culto, a gente recebe as chamadas, os vídeos, os cortes, tanto em Moçambique quanto no Malawi. Louvamos a Deus que eu estou percebendo que nem a mim nem a ele não somos necessários. Deus já levantou mais homens e mulheres para tocar aquela obra lá. Porque às vezes a gente sai de Moçambique, né, com aquele coração na mão, assim, poxa, será que vai dar certo? As coisas vão acontecer. E aí você faz um mês fora e percebe que as coisas estão tornando melhor do que quando você estava lá. Eu louvo a Deus por isso, agradeço mesmo. Hoje, conforme o pastor falou, o pastor Josefa, desde janeiro deste ano,
assumiu a presidência da igreja no país de Moçambique, né? As 18 congregações da qual estávamos presidindo e conduzindo pela graça de Deus, passaram a estar na responsabilidade do pastor Josefa, né? E ele, confesso que fez nesses 6 meses coisas que eu não consegui fazer em todos os anos, desde 2014 até então. Mas ele apenas em 6 meses já trouxe muita coisa boa, que até eu às vezes me admiro pensando assim, caraca, eu não tinha pensado em fazer isso. Isso não subiu na minha cabeça. Há um ponto fundamental que eu sempre falo, que é questão, sempre em Moçambique nós temos a cultura de o início do ano estarmos orando 10 a 12 dias de jejum e consagração para abençoarmos o ano. E aí logo que ele assumiu, ele já pegou as congregações, dividiu elas em 12 grupos e disse, esse ano a oração vai ser diferente. Cada grupo vai orar, vai fazer os 10 dias de consagração e oração em cada mês. Na minha gestão, toda a igreja orava 12 dias de consagração para abençoar o ano. Quando ele entra, dividiu as igrejas em 12 grupos, vezes 10 dias, são 120 dias de jejum e consagração. Cada mês há uma congregação que está a entrar orando e jejuando. Pessoal, nunca subiu na minha cabeça. Fiz todos esses anos orando apenas 12 dias, aquele específico propósito, apenas 12 dias. E agora nós temos 120 dias de jejum e oração ao longo do ano, né? É um homem de Deus que Deus tem nos dado lá para conduzir o trabalho. E nós ficamos sempre na direção dos projetos. Hoje nós temos a igreja como um dos projetos. Temos a igreja Projeto Sustentável, vocês já conhecem. O projeto de formação de líderes nativos. Também o projeto de manutenção e envio desses líderes nativos. Quando preparados, nós precisamos enviá-los para que eles possam desenvolver o trabalho nas suas localidades, nas suas cidades, né? E falando no seu próprio idioma, na sua própria língua. Moçambique, eu já falei aqui neste púlpito, ele é muito abençoado em idiomas. Lá fala-se muitos idiomas. Eu mesmo, quando saio da minha cidade para outras cidades, eu preciso de um tradutor, mas dentro do país de Moçambique. E a preparação de líderes nativos torna-se necessário para que cada um possa ouvir o evangelho na sua própria língua, sem nenhum tradutor. E esta igreja tem nos possibilitado a fazer isto. Também nós temos alguns projetos sociais, como o projeto de alimentação e nutrição das crianças, que estamos trabalhando com crianças de 3 a 12 anos. Porém, essas crianças, quando passam de 12 anos, exige de nós introduzirmos uma nova fase para eles, porque já estão desqualificados para o primeiro programa, agora passa para o segundo programa, que é formação profissionalizante, onde estamos oferecendo diferentes cursos para que eles possam aprender um ofício e que seja adolescentes, jovens e adultos qualificados para o mercado do trabalho, né? Informática, música, agricultura, algo que a pessoa tenha algo de fazer em prática para gerar a sua própria renda. E também o projeto Visão do Alto, na qual estamos trabalhando com crianças com deficiências visuais, né? E
está sendo uma bênção a gente contemplar o quanto essas crianças estão desenvolvendo. Hoje nós temos uma das professoras assistentes desse projeto, é uma menina que nós recebemos e foi instruída, foi alfabetizada e hoje ela dá assistência na sala de aula para a formação de outras crianças. O professor, quando não está disponível, falta por enfermidade ou por outra ocupação, ela assume a aula e ensina. É um avanço que o trabalho, a obra está levando. E também o projeto de Bolsa Estudo. Hoje temos a alegria de termos já o total de 7 pessoas, né? A última vez que eu estive aqui, tínhamos 4 pessoas e agora temos 7 pessoas que estão fazendo formação no nível superior. Medicina, enfermagem, administração, direito, gestão portuária e enfim. Formando pessoas profissionais qualificados que vão cuidar das suas famílias, que também serão contribuintes na casa de Deus, porém também irão oferecer apoio, consultoria aos membros da igreja, à sociedade, naquilo que eles precisarem. Todos esses projetos são possíveis porque existe uma igreja aqui no Brasil que nos abraça. Uma igreja que não se esquece de nós, uma igreja que compreendeu o seu chamado missionário e tem um desenvolvido com excelência. Deixo aqui registrado o meu Maitabasa, tinapeleka takuta, tinotenda, siabonga. Thank you. Muito obrigado. Falei alguns dialetos ali, não sei se vocês conseguiram separar alguns. Maitabasa é obrigado. Tinapeleka takuta é obrigado. Siabonga é obrigado. É idiomas diferenciados. Às vezes aqui o Brasil fala que na África fala-se dialetos. Não são dialetos, são idiomas, assim como a língua portuguesa. Possui toda a sua gramática. Em alguns países já são mesmo bem ensinados nas escolas, né? Muito obrigado. Amém? Podemos conversar a palavra de Deus? É um desafio para mim aqui no Brasil, porque lá em Moçambique, os nossos cultos têm horário de começo, não tem horário do fim. Então, quando eu chego aqui no Brasil, eu tenho que me policiar para trabalhar tudo cronometrado. Então, pastor, obreiros, tenho a liberdade, às vezes, de me dar um sinal de que o tempo está passando. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, conforme nós lemos. Se você olhar para esse capítulo, é um capítulo bastante rico. E, de uma forma especial, este capítulo vai falar sobre a oração. Começando ali do verso de número 5. Nesse capítulo se encontra 2 tipos de orações. 2 tipos de orações, do versículo 5 até o versículo 8, você encontra Jesus chamando, convidando-nos a um momento de oração particular, aonde que ele diz que se você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e peça ao teu pai em secreto, que te ouve em secreto, te conhece em secreto, ele vai te responder também da mesma maneira. Ele convida-nos a um momento de oração particular, individual. Mas você passa para o versículo de número 9, você percebe que tudo muda.
Enquanto no verso 6 ele disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a sua porta e ora a teu pai. Aqui no verso 9 a coisa muda, já não é tu, porém vós. Saiu do singular e ele passa para o plural. Há um momento que a gente precisamos estarmos congregados, adorando, orando ao nosso Deus, mas há um momento que eu preciso estar, em particular, eu sozinho com meu Deus. Deus deseja receber a nossa adoração como uma igreja, mas Deus deseja receber a minha adoração. Às vezes nós temos falhado nessa particularidade, né? Adoramos quando estamos juntos. E quando eu estou sozinho, espero o próximo culto para voltar a adorar em conjunto. Deus quer que você o adore também em particular. Ele quer ter essa particularidade contigo. Mas nesta oração, que Deus nos convida a orarmos em conjunto, se falarmos dele, nós vamos levar muitas horas. Porém, eu quero me ater no verso de número 10, onde, no momento da oração, nós somos convidados a convidarmos, a clamarmos pelo reino do Senhor. Onde o versículo diz que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu intitulei essa mensagem apenas com essa primeira frase: venha o teu reino. Porque me chamou bastante atenção essa curta frase, no sentido de o que esta frase significa. Qual que é o desafio que há neste versículo? Qual que é o propósito que está contido nessa curta frase: venha o teu reino? Nós falamos constantemente sobre esse versículo, falamos constantemente sobre essa oração, recitando as palavras, mas há uma necessidade de nós olharmos para elas e compreendermos com uma certa a profundidade, com um certo cuidado, o que essas palavras, que parecem simples, quer dizer para conosco. É muito fácil falarmos, orarmos, venha o teu reino. Mas quando eu abro a minha boca e digo, venha o teu reino, o que exatamente eu estou dizendo? O que Deus compreende quando eu digo, venha o teu reino? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesses próximos minutos. Resumindo isso em apenas alguns pontos para a nossa compreensão. A primeira situação que nós precisamos compreender com essa frase, quando a gente dizemos que venha o teu reino, é que nós estamos, em primeira mão, reconhecendo que nós estamos num reino e existe outro reino. Há uma identificação aqui, existe minimamente dois reinos. Eu estou em um reino e existe outro reino. Há uma compreensão de que há um reino no outro lado que eu preciso. Logo, quando eu digo que venha o teu reino, eu estou dizendo que eu estou disposto a renunciar o reino que eu estou para fazer parte do novo reino. Você encontra João Batista, quando ele começa a pregar, a mensagem dele era sobre o novo reino. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Olha que o anúncio do novo reino
está anexado a uma ação de arrependimento. Ele comunica um novo reino, mas já dá logo de primeira o caminho para se fazer aceitável no novo reino, que é o arrependimento. No entanto, quando eu digo, venha o teu reino, é como eu dissesse para Deus, Senhor, eu estou disposto a me arrepender. Por quê? Porque o arrependimento é o que dá acesso ao novo reino. Eu não tenho como entrar, fazer parte do novo reino, se eu não me arrepender. Permita-me aqui trazer alguma coisa que Deus ministrou no meu coração sobre o arrependimento. Na maioria das vezes, teologicamente falando, assim como eu nasci, cresci, ouvindo e aprendendo isso, quando nós falamos do arrependimento, a primeira palavra que nos vem na cabeça é o quê? Pecado. Arrepende-se quem tem o pecado. A primeira coisa que aparece na nossa mente, quando nós ouvimos que há arrependimento, e aí nós já corremos para procurar dentro de nós qual é o pecado que eu tenho, que eu preciso me arrepender, qual é o pecado que eu tenho, que eu preciso abandonar. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos minimizar, estamos reduzirmos esta palavra arrependimento. Arrependimento, ela vai muito além do pecado. Arrependimento, ela tem a ver com a nossa mente. Não simplesmente com o nosso com o pecado. Arrependimento é uma questão da mudança profunda da nossa mente. Mudança profunda do nosso coração. Mudança profunda da nossa vida. E perceba que eu não estou a falar do pecado, que a nossa mente tem que mudar para deixar o pecado, não. O nosso coração tem que mudar para deixar o pecado, não. A nossa vida tem que mudar para deixar a vida pecaminosa, não. Nós precisamos compreender, mudarmos a nossa mente, entendendo que os meus pensamentos, os meus caminhos, não são iguais aos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os meus. Os meus pensamentos são mais baixos, os deles são mais altos, assim como o seu é. Porque não estamos a falar do pecado, estamos a falar de diferença de grandezas. Estamos a falar questão de diferença de grandezas. Quando olhamos para nós como seres humanos e compreendemos a nossa limitação, quando olhamos para nós como seres humanos e compreendemos a nossa insuficiência, olhar para nós como seres humanos e compreendemos as nossas limitações. E no outro momento a gente olhamos para Deus e compreendemos que o meu pensamento é limitado, mas o dele não é. A minha visão é limitada, mas a dele não é. Os meus caminhos são limitados, mas os deles não são. Então eu começo a compreender que eu estou vivendo em um reino, mas há um outro reino melhor do que a que eu estou vivendo. É daí que surge o arrependimento. Não se arrepender-se contra o pecado, mas reconhecendo a minha insuficiência, a minha incapacidade, o meu ser falho. Eu tenho essa consciência de que eu sou limitado. Mas há alguém que é
não é limitado. É nesse contexto que eu abro a minha boca e falo: venha o teu reino. Eu estou disposto a sair-me dessa limitação e começar a viver o ilimitado. Eu estou disposto a sairmos dessa visão curta, passar para um horizonte maior, divino. Eu estou disposto a dar costa a essa minha realidade e passar para aquela melhor realidade. É assim que Deus compreende quando nós clamamos: venha o teu reino. Eu estou disposto a me arrepender. Eu estou disposto a caminhar não nos meus caminhos, mas nos caminhos do Senhor. Eu estou disposto a pensar não como eu quero, mas seguir a renovação da minha mente. E começar a ver e a pensar as coisas como Deus as vê, como Deus as pensa. Eu estou disposto para isso. Por isso, às vezes, quando a gente entra e a gente clama: venha o teu reino, e o reino aparece a nós, e nós não compreendemos o reino. Não compreendemos o reino. Assim como os judeus fizeram. Eles queriam o reino, mas quando o reino veio, eles não compreenderam. Esperavam ver alguém montando num cavalo, com um cavalo, com uma espada, derrotando todos os seus inimigos, mas ele veio e ficou na manjedoura. Os pensamentos do judeu eram mas o pensamento dele completamente diferente. Eles estão a esperar um rei dos israelitas, dos judeus, mas o rei que está vindo, ele é rei das nações. Não apenas um rei de um grupo, ele é um rei de todos. Os pensamentos dele são maiores. Então, há uma necessidade de compreendermos que, quando declaramos venha o teu reino, estamos dizendo que nós estamos dispostos a pensar como Deus pensa, a andarmos nos caminhos do Senhor. Há uma disponibilidade da nossa parte, não é uma simples frase, mas há uma disponibilidade que está sendo manifesta em nós, que nós queremos assim proceder, assim viver. É o arrependimento que abre a porta para nós entrarmos no reino. E quando o arrependimento acontece, e eu tenho que repetir de novo, lembra que eu não estou falando do pecado, eu estou falando aqui da mudança da mente, de compreender que nós, como seres humanos, temos tudo diferente de Deus. Nós vamos passar agora a vivermos como Deus quer, como Deus vê, como Deus entende as coisas, não como nós entendemos as coisas. Quando assim decidirmos, entramos no reino. E aí surge o segundo desafio. Ao dizer venha o teu reino, se é um reino, significa que tem um rei lá. Se há um rei, há o resto que está ali são os seus súditos. Então eu estou dizendo, venha o teu reino. Isto implica que eu estou disposto a me submeter a este rei. Eu estou disposto a estar debaixo da autoridade deste rei. Não é uma simples frase, mas é uma declaração daquilo que eu estou disposto. Eu estou disposto a obedecer o rei. Eu estou disposto a seguir o rei. Eu estou disposto a ouvir o rei. Venha o teu reino. Eu estou dizendo, eu vou me submeter. O que o Senhor falar, eu farei. O que o Senhor ordenar, eu estou ali para cumprir. Só que essa obediência, esse ouvir,
Não é uma obediência coerciva. Não é uma obediência obrigada. É algo que eu decido, por livre e espontânea vontade, me submeto, me coloco à disposição. Deus não precisa me cobrar a obediência quando eu estou no reino. Deus não precisa me mandar a obedecer quando estou no reino. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou a dizer que eu já olhei para mim, eu já me preparei, estou pronto para me submeter de livre e espontânea vontade. Não estou entrando, não farei nada neste reino que seja obrigado. Não farei nada aqui por meios coercivos, não. Eu estou ali para fazer porque eu quero. Não estou ali para fazer como uma forma de troca por alguma coisa, não. Eu estou lá para fazer porque eu quero. Porque eu reconheço que Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor. Assim como no dia que eu entrei nesse reino, eu o recebi, o aceitei como meu Senhor e suficiente Salvador. Eu olho para Ele e digo que Ele está no controle. E se Ele está no controle, eu existo para seguir. Venha o teu reino. Essa frase confunde a nossa mente. Nesta atualidade que nós vivemos, porque se você analisar o que a humanidade mais anseia, mais deseja, é ser compreendido, pastor. Várias vezes nós ouvimos frases, eles não me entendem, eles não me compreendem, eu só gostaria que me compreendesse. Neste reino não é para ser compreendido, é para compreender a Ele. Não é para Deus te compreender, não é para Deus te entender, é para você entender a Deus. Tenho certeza que depois desta manhã você vai clamar a Deus falando essa frase com um entendimento completamente diferente. Talvez essa frase vai passar a ser um pouquinho mais pesado para pronunciá-la. Porque toda hora que você vai querer orar, venha o teu reino, não vai apenas olhar para o reino, mas você vai olhar para si mesmo. Porque o que essa frase nos desafia? Nós já contemplamos o reino, gostamos do reino, amamos o reino, queremos estar no reino, mas antes disso nós precisamos olhar para nós mesmos. Será que estamos dispostos para nos arrependermos? Estamos dispostos para nos submetermos? Mas não para por ali. Venha o teu reino. Ainda nos desafia para estarmos dispostos a confiar. Dispostos a confiar. Ninguém vai se submeter a quem não confia, gente. Ninguém vai seguir a quem não confia. Para eu entrar em alguma casa, eu tenho que ter uma certa confiança com aquela pessoa. Se eu não tiver mínima confiança, não sei quem ele é, então eu não vou. Há uma necessidade, quando declaramos venha o teu reino, a necessidade de estarmos dispostos a confiar. Olha, o arrependimento nos possibilita a entrada no reino. A submissão nos possibilita a permanência no reino. E agora a confiança. Quando nós confiamos a nossa vida a Ele, ao Rei, quando olhamos para Ele e dizemos que Ele sabe de tudo, Ele entende tudo, Ele conhece tudo,
Ele é capaz de tudo. Então eu confio nele. Estou entregando a minha vida a ele. Quando você chega nesse estágio, as coisas começam a mudar de cor. As coisas começam a ser diferentes. Por quê? Esse é o último estágio. É o estágio no qual o rei se levanta, se posiciona e começa a responder à sua vida. E começa a responder à minha vida. Quando a gente chega nesse nível em que nós pegamos a nossa vida e depositamos nele e diz: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu confio em ti. Eu não confio nos carros. Eu não confio nos cavalos. Eu não confio no dinheiro. Eu não confio nas pessoas. Eu confio em ti. Deixa eu dizer, parece difícil a primeira fase de arrependimento. Quando você olha sobre o arrependimento, você tem uma visão diferente de Deus. Quando você olha para a submissão, você tem uma visão diferente de Deus. Mas essa visão não é a visão correta. Simplesmente Deus está dizendo: eu não quero invadir a sua vida. Eu não quero entrar te obrigando na sua vida. Eu quero que você mesmo me dê acesso. Eu não quero que você me siga obrigatoriamente. Eu quero que você mesmo me siga de livre e espontânea vontade. E assim, quando for, você entrega a sua vida a mim e eu vou tomar conta. Eu vou tomar conta. Quando nós dissemos: venha ao teu reino, nós estamos dizendo: Deus, eu entrego tudo que sou nas suas mãos. E quando assim acontece, ele começa a agir de forma diferenciada. Ele começa a agir de forma diferenciada. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não está nesse reino. Alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Alguém que ainda não se arrependeu, mas que diz que eu quero fazer parte desse reino. Há uma oportunidade para você nesta manhã, para você entrar nesse reino, na qual você olha para si mesmo e compreende que eu sou limitado. Não estou falando do pecado, não. Estou falando da nossa limitação humana, da nossa insuficiência humana. Não sei se você já se achou numa situação em que você compreendeu que você é incapaz. Não consegue. Às vezes é nas mínimas coisas, numa sala de aula, numa prova, que você olha um problema que você nem consegue resolver, tenta puxar a sua mente e você chega no limite. Uma tarefa no seu posto de serviço que você olha assim, te dá uma dor de cabeça. Aí você começa a compreender que eu sou limitado. Mas no mesmo tempo há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que não tem nenhuma limitação. E você começa a dizer que eu quero fazer parte desse reino, um reino de um Deus que não tem nenhuma limitação. Há uma oportunidade para você nessa noite. Talvez são enfermidades que a medicina chega ao ponto de dizer que isso aqui nós não podemos curar, mas podemos controlar. Eu venho te dizer que há um Deus que não controla, mas que cura. Controle é para nós seres humanos que somos limitados, mas há um reino no qual Ele cura toda sorte de enfermidade. Há uma oportunidade para você que deseja entrar neste reino. Pastor, eu já estou nesse reino. Eu já entreguei a minha vida nesse reino. E eu permaneço nesse reino. Então eu quero vir para você ainda nessa manhã dizer: Ele está aqui para cuidar de ti.
Esse rei não é um tirano que quer só seguidores, que só quer súditos. Ele é um rei que veio para cuidar dos seus. Assim como ele cuida das aves dos céus, ele quer cuidar da sua vida. Assim como ele cuida das flores do campo, ele quer cuidar da sua vida. Você colocou a sua vida nas mãos desse rei, você clamou, venha o teu reino, então ele veio, você está lá permanente, então o rei quer cuidar de ti. Ele é um rei que cuida. E deixa eu dizer, o cuidado dele não é baseado no raio-x. O cuidado dele não é baseado em exames, resultados de exames médicos. Ele é onisciente, ele te conhece na maior profundidade. Talvez nessa manhã você não está a entender. Talvez nessa manhã você nem tem noção do problema que você tem, da real necessidade que você tem, mas o rei sabe o que os seus súditos precisam, o rei sabe o que os seus seguidores necessitam. Deixa eu te dizer, esse rei é Jesus Cristo, esse rei é o nosso Cristo, esse rei é o nosso Salvador, e ele te conhece na totalidade. Ele sabe até aquilo que você não sabe da sua vida. E se você está nesse reino, abra as suas mãos assim, ó, e deixa ele cuidar nessa manhã. Moriposhe kandarama suri endereba suri kandarama. Perisho kandarama suri kindereba suri andarahai. Com teu Espírito Santo que penetra até no mais profundo, rei. Eu sei que já está nessa alma. Eu sei que já está nesse espírito. E o Senhor está circulando nesse sangue. O Senhor está passando órgão por órgão, Senhor, nessa vida, nesse corpo. Não apenas para ver, não apenas para contemplar, mas o Senhor está passando resolvendo, o Senhor está passando cuidando, o Senhor está passando alinhando, o Senhor está passando colocando em ordem, porque o Senhor é o Rei que cuida dos seus. Eu ministro o cuidado de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Ele está cuidando da sua saúde nessa manhã. Afinal, o Rei foi quem te formou, o Rei foi quem te criou. Ele conhece cada órgão, cada pedacinho do seu corpo, e Ele está restaurando o funcionamento total, completa e plena. Em nome de Jesus, receba o cuidado do seu Rei. O Rei conhece a sua história. O Rei conhece o desejo do teu coração. Muito antes de você pedir, Ele já sabe. E o Rei está cuidando dos teus interesses agora. Ele está cuidando dos teus interesses agora. Os teus propósitos, os teus objetivos, as suas metas não estão mais nas tuas mãos, mas o Rei está tomando conta. Sheba shika mandaraba surikandarai. Deixa o Rei cuidar, deixa o Rei cuidar, deixa o Rei cuidar. Deixa o Rei cuidar dos seus sonhos. Deixa o Rei cuidar dos teus objetivos. Deixa o Rei cuidar da tua vida no nome de Jesus. A tua família está nas mãos do Rei.
Ele cuida. O teu casamento está nas mãos do Rei, Ele cuida. O seu trabalho está nas mãos do Rei, Ele cuida. Até aquilo que você não imagina, não pensa, Ele está cuidando. Porque é isso que Ele te dará. Aquilo que o olho jamais viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, o que nunca jamais subiu ao coração humano, é o que o Rei tem preparado para a tua vida. E nós, como igreja, nessa manhã clamamos: venha o teu reino. Amém.